Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje quero compartilhar a palavra de Deus com você, apenas um versículo e algo que Deus colocou no meu coração. Para isso, eu quero ler no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, e apenas o versículo 8. Assim, pois, dirás ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Palavras ditas a Davi, quando Davi decidiu construir uma casa para Deus. Palavras de Deus ditas a ele. Eu quero dizer uma coisa para você. De todos os modelos, de todas as criaturas já criadas, já feitas, a maior e a mais perfeita delas foi Lúcifer. A Bíblia diz que ele era o modelo entre os perfeitos. Imagina o que é isso? Uma pessoa que seja modelo entre aqueles que são perfeitos. E você sabe que a história não acabou muito bem para ele. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha, ainda assim não conseguiu agradar a Deus. Depois disso, Deus cria um homem perfeito. E esse homem perfeito cai em pecado e se torna assim um pecador. E Deus ele não acaba assim com a história do homem. Ele insiste e ele ainda quer ter um relacionamento com esse homem imperfeito, com esse homem que está longe de ser perfeito. Deus quer continuar mantendo um relacionamento com ele. E de todos os exemplos da Bíblia que nós vemos, de pessoas que podem ser consideradas, modelos para Deus, é interessante que Deus ele designa o ser conforme o seu coração a apenas uma pessoa. Apenas um recebe essa denominação. É Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi? Você já pensou isso? Davi foi um homem pecador. Davi transgrediu e incorreu em transgressão nos 10 mandamentos. Davi pecou diante do Senhor e mesmo assim Deus o considera segundo o seu coração. É interessante notar esse fato, porque se existe alguma coisa que nós podemos falar sobre Davi, uma coisa importante a ser dita, é sobre o relacionamento que Davi tinha com Deus antes de ele ser qualquer coisa. Deus conhecia Davi e Davi conhecia a Deus antes de qualquer coisa. Antes de Davi ser alguma coisa, eles já tinham um relacionamento. É sobre isso que quero falar. Davi, ele compõe a maior parte dos seus salmos no mais completo e absoluto anonimato. Ninguém está vendo Davi compor, mas Davi está lá, compondo hinos de exaltação a Deus. As únicas criaturas que vêm são as ovelhas que ele cuida, e são poucas. Mas Davi está lá mantendo o relacionamento com Deus. Não faria diferença o que Deus estava para fazer, mas sim o que Davi já era em Deus. Eu vou explicar melhor. Não existe nenhuma passagem bíblica que diga que Davi queria ser rei. Que Davi queria ser líder de uma multidão ou que muitos o seguissem. Não existe nada na Bíblia que faça referência a isso. Não existe nada na Bíblia dizendo, que indique que ele queria ou sonhava em ser matador de gigantes. Na Bíblia não informa nada disso. As coisas foram acontecendo na vida de Davi, foram caindo no seu colo e ele foi aceitando conforme as coisas aconteciam. Não que Davi buscasse isso, mas as coisas assim fluíam para ele. Foram caindo diante dele. E assim ele vence com um estilingue e uma pedra, o gigante Golias. Assim ele é cantado pelas mulheres. Assim ele se torna líder de uma multidão. Assim um dia ele também vai se tornar rei. As coisas vão acontecendo com Davi e ele vai aceitando isso conforme a vontade de Deus. Essa é a diferença. É o que nos faz ser diferentes em Deus. Quanta diferença para Saul.
Saul ficou endemoniado sob a perspectiva de perder o reino. Davi não liga para nada disso. Quando Absalão quer tomar o trono de Davi, Davi simplesmente deixa. Ele deixa as coisas acontecer, porque para Davi ser rei ou não ser rei não importa. O que importava para Davi é aquilo que ele era em Deus. Era isso que fazia a diferença e era isso que o diferenciava do rei Saul. Hoje, na nossa sociedade, existem muitos Sauls, mas os Davis são raros. Os Sauls se importam com aquilo que o povo, que as pessoas pensam. Os Davis se importam apenas com o que Deus pensa. Davi não está interessado no que as pessoas dizem. Davi está interessado no ponto de vista de Deus. Naquilo que Deus pensa dele. Davi sabe que Deus pensa dele. Davi sabe que o que ele é em Deus. Davi era amado por muitos, mas antes de ser amado por muitos, ele era amado por Deus. E Davi sabia disso. Davi foi o rei mais amado que Israel teve. Mas mais do que tudo isso, Davi era amado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O interessante disso tudo é que Deus amava Davi antes de Davi ser qualquer coisa. Deus tinha visto Davi detrás das malhadas, detrás das ovelhas que Davi cuidava. Deus enxergou Davi. Deus enxerga você antes de você ser alguma coisa. Não importa o que você se tornou, Deus te amava antes disso. Não importa o que você realizou, Deus te amava antes disso. Assim como ele amou Davi, Deus ama você também. Detrás das malhadas ele te viu. Ele te reconheceu. E ele já te amava assim. Bendito seja o nome do Senhor. Deus amava Davi antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Deus amava Davi pelo que ele é. E Deus ama você pelo que você é. Deus escolheu Davi para ser segundo o seu coração, porque é o referencial de gente que ele quer ver em nós. Deus quer ver isso em nós. Não quer que nós sejamos ou achamos que Deus nos ama após conquistarmos tal e tal coisa. Não. Antes de tudo isso, Deus ele já nos ama. Deus ele quer ter um relacionamento conosco, assim como ele teve com Davi. Se tem alguma coisa para você aprender, aprenda isso. Que seu status de vida seja em relacionamento sério com Deus. Independente de onde isso vai te levar. Se você vai ser líder ou não, se você vai ser rei ou não, se você vai ser qualquer coisa ou não. O que você é em Deus, é isso que importa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.